Olá pessoal, confira o que estará em destaque no Tradição News desta semana. Expofeira de Pelotas ultrapassa 7 milhões em remates. A feira ainda arrecadou 2 toneladas de alimentos e R$20 mil que serão convertidos para projetos sociais. Você também vai conferir como foi a cerimônia de mérito rural e os homenageados da edição. Conheça o projeto Colo de Laurinha, que prevê informação, garantia de direitos e maior cuidado com as crianças em unidades de terapia intensiva. E uma entrevista com o superintendente regional da Caixa Econômica Federal. Acompanhe agora! A Expofeira de Pelotas terminou no domingo, mas ainda está repercutindo na cidade. Isso porque, em números, a edição ultrapassou 7 milhões em remates e é considerado um sucesso como o primeiro evento de grande porte desde o início da pandemia aqui na região. Na última semana, a edição realizou a cerimônia de premiação do Mérito Rural, que homenageou o engenheiro agrônomo Décio Luiz Gazzoni. Confira! Uma noite de emoções para os homenageados durante a 95ª Expofeira no Parque Ildefonso Simões Lopes. Anualmente, a Associação Rural de Pelotas escolhe um destaque para receber a medalha de mérito rural. Uma noite de homenagens tradicional da Expofeira de Pelotas, reconhecendo o trabalho daqueles que contribuíram de alguma forma para o desenvolvimento da atividade agropecuária da região, do estado e até do país. Então, uma noite de homenagens, necessário que o setor comemore as vitórias, principalmente saído num ano como foi o ano passado, em que esse evento não pôde ser realizado, que a Expofeira obrigatoriamente teve que ser totalmente digital. Retomamos hoje, assim como retomamos a presença de público aqui no parque, que é fundamental, retomamos também a homenagens àqueles que de alguma forma ajudaram o setor agropecuário. Nesta edição, o engenheiro agrônomo Décio Luiz Gazzoni recebeu a honraria. Ele completa 50 anos de contribuição ao agronegócio através de suas pesquisas e dedicação à Embrapa Clima Temperado. Eu me senti muito orgulhoso, me senti emocionado e me senti pequeno na frente de um monte de gente que também tive méritos. Orgulhoso porque não é uma homenagem qualquer. Está vindo de uma instituição centenária, que tem tradição, que já homenageou pessoas extremamente importantes. Então isso me deixa orgulhoso, porque eu considero distinções sempre um acidente de percurso. Eu nunca trabalhei por isso, nunca trabalhei buscando reconhecimento. Eu trabalho porque esta é a minha vocação e eu entendo que esta é a minha missão. Então fico orgulhoso e emocionado pela premiação. Esteve presente na cerimônia o governador em exercício, delegado Ranolfo Vieira Júnior. Ele representou o governador Eduardo Leite, que na data estava em viagem à Espanha. Sem dúvida alguma, como eu disse, na minha manifestação, um evento que está na sua 95ª edição fala por si só. Um evento que mesmo em meio à pandemia está acontecendo, observando-se aí os protocolos sanitários, enfim, e no momento em que nós temos mais de 92% da população do estado, já com a primeira dose, mais de 67% com o esquema vacinal completo, essa feira tem também esse significado da retomada, do recomeço, de nós voltarmos o máximo possível daquilo que chamamos de normalidade. Ainda na oportunidade, foi entregue a medalha Dr. Nunes Vieira, concedida a personalidades com destacada atividade na produção rural. Nesta edição, 2 foram os agraciados com a honraria: Ana Carolina Kessler, ex-presidente da associação, e o jornalista José Henrique Pires, curador da exposição de 95 anos da Expofeira Pelotas. Olha, eu me sinto honrado 2 vezes. Primeiro, por essa medalha que eu não esperava receber, justamente por aquilo que a prefeita Paula falou. É um prêmio geralmente concedido a produtores rurais que têm, enfim, um envolvimento com a matriz produtiva direta. No meu caso, o que fez com que eles se lembrassem de me dar essa alegria e me fazendo essa homenagem foi que eu pude ajudar a preservar os 9 galpões da Associação Rural
eles que foram feitos em 1945 e que precisavam ser restaurados, ficando exatamente iguais, porque eles precisavam ser preservados, mas, mais do que pavilhões históricos, são pavilhões que ainda recebem alunos da zootecnia, alunos da agronomia, que recebem animais que precisam ser cuidados, e quero, através do Jornal Tradição, através de vocês, da TV Tradição, dizer que fico muito honrado, muito feliz e agora mais comprometido ainda com eles e com tudo que vem pela frente. Neste ano, o valor para ingressar ao Parque da Expofeira era a doação de 1 quilo de alimento não perecível ou o pagamento de R$ 5,00, que serão convertidos para projetos sociais. No encerramento da feira, foram divulgados os números das arrecadações: 2 toneladas de alimento e mais de R$20 mil. Confira mais detalhes. Diferentemente das edições anteriores, neste ano, toda a entrada no Parque Ildefonso Simões Lopes foi revertida para o projeto Mesa Brasil, do SESC, o que gerou bons resultados. Ao longo dos 7 dias foram arrecadados mais de 2,5 toneladas de alimentos não perecíveis. Já o montante financeiro superou R$20 mil. A ação solidária será encaminhada para instituições de Pelotas, como o Instituto de Menores Dom Antônio Zátera. A diretora do local falou da importância das doações para as famílias que são atendidas. É uma instituição que apoia e acolhe 294 crianças em situação de vulnerabilidade social, e essa doação nos ajuda muito, pois a gente colabora com as crianças doando as refeições de café da manhã, almoço e café da tarde, e também distribuindo as cestas básicas. Então essa doação é primordial para que esse acompanhamento continue acontecendo, né? Em 7 dias de evento, a Expofeira recebeu cerca de 50 mil visualizações nas transmissões ao vivo e diariamente cerca de 7 mil pessoas passaram pelo parque para conferir os leilões, participar das provas e conferir os estandes. A produtora do evento estava muito satisfeita com os resultados. Com faturamento recorde, os leilões da 95ª Expofeira ultrapassaram o dobro do valor registrado no ano anterior, fechando em 7 milhões. Foram 9 remates durante os 7 dias de feira, com oferta de gados de corte, gado leiteiro, pôneis e cavalos crioulos. A transmissão ao vivo favoreceu a participação nos leilões de criadores de outros estados, e o evento como um todo marcou a retomada econômica da região sul. 2 meses antes do evento, 80% dos estandes já haviam sido negociados. No sábado e no domingo, os portões precisaram ser fechados temporariamente devido à lotação máxima controlada em virtude dos protocolos sanitários. Uma grande oportunidade fazer uma feira de retomada, de união, né, de solidariedade. A gente construiu um projeto junto da Associação Rural e do Sindicato Rural, junto dos expositores, dos patrocinadores, para uma grande retomada, pensando nas pessoas. Porque como vai fazer uma feira de retomada num momento delicado de pandemia? Então, foi construído todo um protocolo em cima disso, para poder receber visitantes, expositores, de forma segura. Cada expositor dentro da feira foi recebido de uma forma encantadora, de uma forma que ele leve, né, para a sua história uma expofeira de retomada, como foi, enquanto produção, organização, entregar algo que chegue num resultado rico, valioso, é uma satisfação gigante, né? Neste ano, algumas novidades foram os espaços para as doceiras e para as mulheres empreendedoras. Tais oportunidades também contribuíram para o maior reconhecimento da feira, que conectou o meio rural e o público urbano. A gente, dentro da nossa programação, construiu um evento híbrido, um evento que conta com o potencial, o alcance do digital, mas que contou com essa grande e importante questão que foi a reabertura do nosso parque. Construímos aqui uma ação solidária, não só conseguimos abrir espaço para pessoas que estão em uma situação econômica mais difícil e que precisavam expor os seus produtos, mas também conseguimos fazer uma ação solidária através da conversão do valor do ingresso em 1 quilo de alimento não perecível, em um brinquedo, em um pacote de fraldas, ou então numa doação em dinheiro para que as pessoas pudessem acessar o parque, e a gente converteu isso num valor que vai ser doado às instituições através do programa do Mesa Brasil. E, claro,
para nós orgulha muito conseguir ter feito uma feira em que acolhemos o público, as pessoas vieram aqui, se sentiram seguras, felizes em estar aqui no parque. A gente aqui sempre lembra que aqui em Pelotas, na nossa pista de remates, nós temos talvez o melhor lugar para venda de reprodutores de pecuária de corte do estado do Rio Grande do Sul. Isso é muito importante e esse ano não foi diferente. Acompanhando o bom momento que vive a pecuária, nós tivemos aqui valores recordes vendidos na pista que superam em mais de 100% o que foi vendido ano passado. Mas eu acho que é sempre bom a gente destacar a importância que foi o público acreditar no evento, vir aqui visitar o parque e acreditar em fazer negócios e ter boas oportunidades aqui dentro da feira. Ainda falando de eventos agropecuários, o presidente da Associação Rural de Jaguarão tem um convite para dar. Produtores rurais da Zona Sul, o Sindicato Rural de Jaguarão está promovendo a sua Primavera de Remates. Serão 3 remates de reprodutores e ventres. Dia 16 de outubro às 19 horas, pelo Lance Rural, teremos Estância Santa Nélia e convidados. Dia 29 de outubro às 19 horas, Estancinha Santa Maria e convidados pelo TV Rural Tarumã YouTube. E em novembro, Fazenda Container, também pelo TV Rural Tarumã YouTube. Convidamos a todos que prestigiem a nossa Primavera de Remates. Serão mais de 90 touros e 700 ventres. Muito obrigado. Você sabia que é um direito dos pais permanecerem 24 horas com o filho em uma unidade de terapia intensiva? Infelizmente, nem todos os hospitais disponibilizam esse espaço. Por isso, conversamos com Jefferson Bilhalva, que através de um projeto está lutando para garantir esse direito. Confira. Eu estou aqui hoje com Jefferson Bilhalva, ele que é corretor de imóveis e também criador do projeto Colo de Laurinha, que ele veio aqui contar um pouquinho para nós hoje, que prevê a permanência dos pais junto aos filhos nas unidades de terapia intensiva aqui de Pelotas. Bom, Jefferson, boa tarde, seja bem-vindo aqui à JTR TV. Obrigado, boa tarde. Gostaria que tu começasse explicando o que é o projeto, como que ele surgiu. O projeto Colo de Laurinha, ele surgiu esse ano. Passaram 4 anos até que criei essa coragem de fazer alguma coisa, que é para minha filhada, em homenagem à minha filhada. E a ideia surgiu de uma situação onde nós passamos em 2017 com a Laura, no Hospital de Porto Alegre, onde nós ficamos durante 24 horas ao lado da Laura, na internação na UTI. Então, esse projeto foi criado baseado em toda a situação que nós passamos em 2017. Tu estava comentando sobre a Laura, né? Quem era a Laura, para o pessoal poder entender assim, a importância que ela tinha para vocês e o quão importante também foi esse momento que vocês tiveram de estar próximo dela? Laurinha, para mim, como eu sou um mero apaixonado por criança, sou totalmente apaixonado por criança. Eu tenho uma menina de 16 anos, a Eduarda. Sempre fui loucamente apaixonado por criança. Fazia muitos anos que a nossa família não tinha uma criança de volta. Aquela coisa de nascimento de uma criança. E nós somos criados pela minha avó, né? A mãe da Laura e eu, nós somos criados pela minha avó. E eu senti na obrigação em 2017, quando a Laura nasceu com esse probleminha de saúde, que ela tinha um probleminha na coarctação da veia aorta e também a Laura era cardiopata. A Laura nasceu em Santa Casa, foi transferida para a UTI da FAO, né, UTI pediátrica, aguardando um leito no Hospital de Santo Antônio de Porto Alegre para fazer a cirurgia. Onde, de certa forma, eu trabalhava há 11 anos numa empresa aqui em Pelotas e eu pedi demissão para ir junto com os pais. E aí nós fomos, chegando lá na primeira noite, na UTI, que a Laura foi transferida para a UTI lá de Porto Alegre, já era permitida a presença dos pais e dos familiares, onde na primeira noite eu fiquei com a Laura. Eu ficava 12 horas no hospital à noite, o pai ficava na outra noite e a mãe durante o dia. E durante a semana eu ficava no saguão com as crianças que estavam lá aguardando para a internação. Era isso que era a minha vida lá. Passados esse tempo todo, quase mais de 20 dias em Porto Alegre, a Laura fez a cirurgia. A Laura se recuperou super bem. A Laura no outro dia foi pro quarto. E voltamos para Pelotas início de julho. Passado todo esse tempo, a Laura começou a ganhar um pezinho, cada vez mais linda, cada vez mais gostosa do Dindo. No dia 11 de outubro,
4 anos atrás, os pais da Laura estavam levando a Laura para ficar com a gente. E eu dormia, sempre ouvindo, em agradecimento, ouvindo os meus louvores. Acho bem claro que eu não tenho uma escolha por religião alguma, mas eu sempre gostei muito de ouvir o louvor e tal, sempre em agradecimento. E eu senti uma pessoal comentando na sala, tem que levar, tem que levar, tem que levar. E eu dei um salto da cama. Quando eu olhei para ela, a Laura estava, de certa forma, mole, muito mole, assim. E eu olhei, e eu sempre chamei a Laura de Momosa, a Momosa do Dindo, porque tem o mimoso e a mimosa, e eu chamava ela de Momosa. Reage, Momosa, reage, eu falava para ela me olhando com os olhinhos, que eu custei um pouco a entender. Custei um pouco a entender o que era aquele olhar que ela dizia, de certa forma, que tipo, Dindo, não me deixa. Passado por tudo isso, eles levem ela para o pronto-socorro, que ela não está bem. Fui para o hospital, por volta de 10 horas da manhã eu já estava no hospital. Chegando no hospital, os pais estavam bem apreensivos. Eu perguntei, cadê a Laura? Não, a Laura está lá, eles estão examinando e tal. Eu digo, não, minha filhada não vai ficar sozinha. Entrei no pronto-socorro, consegui entrar. Chegando numa peça, encontrei a Laura sozinha. Foi onde veio os médicos, ficaram um pouco assustados, porque eles não, acredito eu que eles não esperavam a minha presença ali. Levaram a Laura para a UTI do HU. E a nossa família junto, né? Todo mundo junto, assim. Onde, 12:30, a Laura teve uma parada cardíaca. Na realidade, a Laura estava com bronquiolite, os médicos constataram quando ela chegou, e ela não podia ter nada de doença porque ela tinha imunidade baixa. Ao 12:30, a Laura teve uma parada de 20 minutos. Onde a médica veio falar com os pais, dizendo que tinha conseguido manter a Laura, salvar a Laura. Naquele momento, eu sabia que a Laura já não estava mais com ele. E aí eu perguntei para a doutora, doutora, a Laura, a gente perdeu a Laura, né? E aí a doutora falou, infelizmente a gente não conseguiu. A gente sempre se questiona por quê, para quê, por que essa dor tão grande? Aí foi onde esse ano eu comecei a mudar muita coisa. Sempre ajudando as crianças. Eu nunca deixei de ajudar as crianças, adoro crianças. Passado tudo isso, por que não criar um projeto em homenagem à Laurinha? Aí foi onde esse ano eu decidi fazer alguma coisa, sair da zona de covarde, como eu digo, da dor, e criar o projeto Colo de Laurinha. Então, cara, a gente sente muito, né, por tudo que aconteceu, mas que bom que tu conseguiu transformar essa dor em algo bom, algo que está dando frutos, né, algo para ajudar muitos outros pais, muitas outras crianças. E como que foi, assim, esse pontapé inicial? Como que tu iniciou o projeto? O que tu procurou para saber, para ir atrás? As pessoas que tu também deve ter procurado para se informar a respeito de como implementar esse projeto nos hospitais aqui de Pelotas. Fui estudando muito, trabalhando muito em silêncio, pesquisando muito, aonde surgiu o efeito canguru, aonde surgiu outras coisas, estudos neurológicos, muita pesquisa na internet, muita pesquisa no YouTube, muitos vídeos, muitas conversas, inclusive conversa com o pessoal de Porto Alegre. E 2017, querendo ou não, eu me questionei lá dentro do hospital. O porquê que aqui os pais podem ficar, inclusive os familiares, lá na minha cidade não é permitido. E as enfermeiras me explicaram todo o processo. Cerca de 70% a 80% da recuperação da criança tem a diferença por causa da presença do familiar. Isso não tem porquê, como eu falo sempre, uma cidade que nós temos com quase 400 mil habitantes, a gente tem que olhar mais para esse lado. O nosso futuro está nascendo e a gente não pode deixar essas crianças sozinhas. É muito vídeo, é muita coisa. Eu cheguei a ver momentos onde será que na pandemia tem que ser cortado isso aí? Não, os hospitais seguem fazendo o mesmo processo. A única diferença é que eles estão evitando que tenha a presença dos familiares. E o efeito canguru é fantástico.
O efeito canguru é fantástico. Eu nunca imaginei que eu estaria numa UTI com a minha filhada e ela deitada no meu peito na noite. Eu segurando meu dedinho para dormir e eu cantando para ela. Isso é fantástico. É o lado do ser humano que a gente tem que viver. Não existe justificativa para te deixar uma criança com 2 visitas de meia hora por dia. Nós precisamos ter uma adaptação, a gente precisa se adequar, a gente precisa lutar pelas crianças, a gente precisa lutar por um direito. Artigo 10, artigo 12 do Estatuto da Criança e do Adolescente, onde diz que é lei a permanência dos pais e familiares durante 24 horas na UTI, neonatal e pediátrica. Então é isso que eu estou lutando hoje. A Laura me dá toda essa força, eu tenho que passar por cima das minhas dores, que hoje, graças a Deus, é só uma dor de saudade, a dor passou, e a Laura que está fazendo tudo isso. Então no HO foi apresentado o projeto, fui muito bem recebido pela direção do hospital. Disseram que tudo já é permitido, já tem o efeito canguru, a humanização dos pais, dos familiares. E semana passada foi apresentado no Hospital Escola. Né? No Hospital Escola já é um pouquinho mais difícil, não tem o espaço suficiente para colocar uma poltrona ao lado da incubadora. Os pais ficam numa peça separada, foi onde a Laura ficou. Quer dizer, a mãe ficava numa pecinha separada, que nessa peça tem sofá, tem todo o suporte, mas a mãe da Laura, por exemplo, tinha 2 visitas de meia hora por dia. E aí é isso que eu digo, a Laura ficou poucos dias até conseguir um leito na UTI de Porto Alegre. Mas tem situações onde os pais passam 3 meses. E esses 3 meses têm sérios resultados no futuro das crianças. Isso são estudos. Isso não é o Jefferson que criou. Não é o Jefferson que só criou o projeto Colo de Laurinha. Através do projeto é que eu descobri que tem a lei. Então a lei, o projeto eu batizei em homenagem à minha filhada, mas tem a lei. E a gente tem que exercer a lei. Hoje eu brigo muito, luto muito pela lei. Onde nossa cidade com quase 400 mil habitantes, a gente não pode pensar que seriam 9 leitos de UTI pediátrica para 400 mil. Então a gente tem que pensar um pouquinho mais à frente, a gente tem que evoluir. E com criança eu vou brigar até onde eu conseguir brigar. Então foi através de um núcleo de pessoas que me receberam muito bem, o núcleo da diversidade de Pelotas, que eu fui convidado a apresentar para alguns políticos em Porto Alegre esse projeto, para expandir para todo o estado. E aí, de certa forma, como eu falo, vai ser gratificante. Não só pela Laura, mas por ver a felicidade em cada pai e cada mãe, saber que a Laurinha vai estar presente naquela hora ali, fazendo bem para eles. Então, a gente tem ideia, sim, hoje tem ideia de apresentar o futuro, não só a nível estado, a nível Brasil. Mas, de certa forma, a única coisa que eu falo, e eu deixo para todo mundo, para todos os meus amigos, eu sempre falei isso: confie em mim, acredite em mim. E vocês podem ter certeza que eu não vou parar aqui. Questão de ajudar, se for de coração, pode chamar nas redes sociais. Segue lá no Instagram, @JeffersonBill, segue nas redes sociais, Jefferson Bilhalva. Mas assim, é confiar. O resto, as coisas vêm. Na última semana, o superintendente regional da Caixa Econômica Federal, Márcio Reolon, esteve em Pelotas visitando as agências da região e a Expofeira. Ele conversou com a nossa equipe sobre os objetivos da Caixa com o agronegócio e as possibilidades de crédito para os produtores rurais. Márcio, eu gostaria de te perguntar, do teu ponto de vista, qual que é a importância do setor agro para a economia aqui da região em que tu atende? Nós da Caixa temos uma dimensão muito clara de qual é a importância desse mercado do agro, né? Hoje, todo esse pessoal que trabalha dentro do agro, o que a gente percebe é o que de fato conseguiu manter toda a nossa economia girando, ativa, né? E isso trouxe o quê? Muitos benefícios para toda a população brasileira, muita renda para muita gente e, consequentemente, alimentando todo o nosso país. Então, nós temos uma ideia muito completa de que realmente é um dos setores mais importantes para a nossa atuação e, por isso, a Caixa, mais do que nunca, vem querendo entrar também nesse mercado do agro. Certo. E como que a Caixa está estruturada aqui na região? Quais são as agências disponíveis e qual a estrutura que a Caixa oferece também para o produtor rural, né?
Isso. Nós temos diversas agências instaladas em vários municípios aqui da região sul e em todo o estado do Rio Grande do Sul. E recentemente também a gente iniciou um plano de expansão em relação a unidades especializadas do agro. Então a gente vai ter agências novas sendo criadas para atendimento exclusivo do agro na nossa região, inclusive aqui na cidade de Pelotas, nas cidades vizinhas de Bagé e Camaquã também. Então a pessoa que precisa procurar algum acesso ao crédito do agro, a gente vai ter, além das nossas agências normais, também unidades especializadas no agronegócio para fazer o seu atendimento. Nós estamos hoje disponibilizando mais de 33 bilhões de reais em oferta de crédito para o agricultor, para o pecuarista, e deste recurso, mais de 7 bilhões em recursos equalizados, ou seja, que traz uma condição ainda mais facilitada para o produtor rural. Então são linhas de custeio, são linhas de investimento, são linhas de industrialização, linhas de comercialização, atendendo também ao pequeno produtor, que é o do Pronaf, ao médio produtor do Pronamp e ao grande produtor. Então a Caixa hoje tem todas as linhas disponíveis no mercado agrícola para poder ofertar para os nossos clientes. E a gente quer deixar muito claro que a Caixa sempre teve uma cultura de atendimento prioritário às pessoas, pensando nas pessoas. Por isso o nosso slogan é o banco de todos os brasileiros. Então a gente quer realmente trazer mais uma opção para o produtor rural, para que ele possa experimentar o atendimento que a Caixa tem em relação a esse mercado, a essas condições, e deixar claro que a gente tem hoje todas as linhas que estão disponíveis no mercado. Então venham, conheçam, experimentem as nossas operações, as nossas linhas de crédito, deixem que a gente surpreenda vocês positivamente. A gente quer entrar muito forte nisso e quer ser um dos maiores parceiros do produtor rural, não só aqui no Rio Grande, mas no Brasil todo. O Tradição News fica por aqui. Agradecemos a tua companhia e te esperamos no programa da semana que vem. A informação que faz a diferença está aqui na JTR TV. Até mais!